Esse vídeo é um sinal de alerta para as mamães de menino. Então, vou começar aqui por parte e eu espero que você fique até o final, porque como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, então que sirva de alerta. Há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás, meu menino começou a sentir uma dor na barriga do nada. Aí ele falou, mãe, eu tô com dor de barriga. Aí eu fiquei observando ele. Aí eu disse, será que é uma diarreia? Aí eu fiquei esperando ele ir ao banheiro. Ele foi ao banheiro e não era diarreia. Aí eu fiz uma massagenzinha. Aí eu fiquei esperando a reação dele. E aí ele foi jantar. Quando foi à noite, ele disse, mãe, que dor é essa que não passa? Então, ele começou a dar murro na barriga. Aí começou a ficar gelado, correu pro sofá e logo imediato febre. Quando ele sentiu a febre, eu disse, meu Deus, o que será isso? Aí levei ele para a urgência. Só que na minha cidade tudo é só uma virose, é só uma febre. Aí cheguei lá na urgência, ele foi medicado. E a febre diminuiu porque estava com efeito da medicação. Aí deram alta a ele, disse que era só uma virose ou algo que ele comeu. Certo, aí viemos para casa. Quando foi no outro dia, meu menino queria ir para a escola e eu não deixei, por conta que ele já tinha, um dia antes ele estava com febre, teve que ir para o hospital. Só que ele insistiu e eu acabei deixando ele ir. Porém, eu já deixei um recado à professora, que se acontecesse alguma coisa, ela me ligasse. Só foi eu chegar em casa que ela mandou mensagem. Jéssica, o Miguel tá sentindo febre. Aí eu já retornei para a escola, peguei ele e levei para a urgência novamente. Chegando lá, novamente, deram uma medicação a ele e deram alta. E aí eu retornei para casa. Quando ele chegou em casa, ele começou a provocar. Aí esse vômito ficou muito mole, caído assim, não tinha força para se levantar e começou a provocar. Aí eu disse, não, tá errado, isso não é só uma virose, está errado. E a febre insistindo, febre de 40 graus, insistindo em permanecer. Aí eu mandei meu esposo retornar com ele ao hospital. E quando foi novamente, mais uma vez ele foi medicado e lá vem ele para casa. Só que nada da febre embora, e eu resolvi ir novamente. Cheguei lá no hospital, falei, olha, já é a 4ª vez que meu filho vem para cá e eu não aceito mais voltar para casa. Tem alguma coisa errada, porque quando a febre insiste em ficar, é porque tem uma coisa errada. Então você interne ele e vá mais a fundo para saber o que está acontecendo com meu filho, porque isso não é normal e não é mais uma virose. Para vocês terem noção da dor que esse menino sentia, ele não ficava em pé. Vou deixar seguir aqui uma imagem de como era que ele estava no hospital. Ele não conseguia ficar em pé, gritava tanto de dor, até que internaram ele. Em seguida, eu deixo a imagem aqui. Aí internaram ele ficou internado, tudo bem, sob medicação. Aí tinham que fazer um raio-x, foi feito um raio-x. Na hora que foi feito um raio-x, já apareceu uma manchinha aqui na barriga dele, tudo bem. Vai ter que fazer uma tomografia. Só que meu filho entrou no hospital na quinta-feira e a tomografia só ia ser realizada na próxima semana. E aí meu filho ficou sentindo dor, tudo bem. Fiquei sexta, sábado, domingo. E aí segunda-feira, nada. Eu disse, eu não vou mais esperar mais nenhum dia. Se eu ficar aqui parada, e eu com medo de ser apêndice. Acontecer alguma coisa com meu filho aqui e eles não fazem nada. Vocês sabem como é o SUS, né? Então, quando foi na segunda-feira, eu estava no hospital e uma menina falou, Jéssica, tu vai ter que dar uma de doida, porque senão tu não vai conseguir fazer esse exame. Vai ter que começar a gritar aqui, falar que vai chamar reportagem. E assim eu fiz. Comecei a gritar no hospital, falei que ia chamar reportagem, que meu filho estava morrendo, eu não sabia o que era isso, o que era essa dor nele, e ele começava a vomitar verde, vomitando verde, e eu desesperada, e ninguém fazia nada. Até que eu comecei a gritar lá na porta do médico, para o médico mandar fazer o encaminhamento. Vocês acreditam que nem ambulância tinha no hospital para levar a criança? É, justamente isso. Aí depois que eu comecei a gritar, dar uma de doido, o diretor do hospital apareceu e, devido a muito problema lá, ele conseguiu essa tomografia. Fomos realizar a tomografia. O laudo da tomografia foi identificado linfonodos alterados de tamanho. Porém, quando a gente retornou no hospital, um outro profissional viu que o testículo do meu filho não tinha descido para o saco.
estava preso na parede inguinal, um deles. E aí foi feito o toque, me mostrou tudo direitinho e eu vi que realmente sim. Ele falou, mãezinha, como ele já tem 10 anos, você vai procurar um cirurgião, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia. Tudo bem. Só que eu, como mãe, não aceitava o fato de como isso aconteceu, porque quando ele era bebê, ele tinha os 2 testículos, ele fazia acompanhamento, ele era meu primeiro filho, gente. Primeiro filho, a mãe quer ter todo cuidado do mundo. Então, assim, fiz todo o acompanhamento, ele tinha os 2 testículos. Eu lavava, eu banhava, eu via, entendeu? Só que quando a criança vai ficando vai ficando maior, fica querendo ser independente, né? Então, nesse meio tempinho aqui pra cá, já dos 10 anos, ele não queria que eu banhasse ele. Aí eu falei, como assim? Ele não tem um testículo, eu não queria aceitar, não queria acreditar, porque, gente, eu via. Então, lá na maca foi feito o toque e eu realmente vi que ele não estava só com um. E disse que o outro estava preso na parede inguinal. Tudo bem. Fui para um cirurgião, o cirurgião passou para fazer uma outra tomografia com contraste, que era para localizar o testículo. Quando eu fui realizar essa tomografia com contraste, estava lá, pronto. Nenhum testículo no saco dele. Ou seja, nenhum. Aquele que eu vi no hospital há um mês atrás também não estava. E eu, meu Deus, o que é que está acontecendo com meu filho? Porque tinha os 2, depois não tem os 2. Justamente, um estava na barriga e a barriga dele estava um pouquinho alta. E ele sente dor. Inclusive, ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? E esse vídeo eu estou fazendo ele para servir de alerta para vocês. Aí eu procurei o cirurgião que foi passado. O cirurgião disse assim, realmente ele não tem nenhum testículo. E aí a gente não pode deixar na barriga que é cancerígeno, a gente tem que fazer a retirada desse testículo, ou seja, meu menino ia ser estéril. Eu já fiquei muito mal, já chorei bastante, só que eu entreguei na mão de Deus. Aí eu fiquei preocupada, né, porque senão meu filho ia ter que tomar hormônio o resto da vida. Aí eu, não tá certo. Não tem quando você, como coração de mãe, você senta alguma coisa, pronto. Eu sempre na minha cabeça que ele não ia precisar tirar os 2 testículos, que o médico já queria me marcar a cirurgia para tirar os 2 testículos, não tem o que fazer. Inclusive, o médico foi bem ignorante comigo, que ele olhou para mim e disse assim, ou seu filho vai ter um CA, ou então ele vai ficar estéril. Qual você prefere? Alguma coisa assim que ele falou. Eu saí de lá arrasada, você não tem noção. Não é nem pelo fato dele não poder ter filho no futuro, mas pelo fato de ele ser uma criança e ele ter que fazer tratamento hormonal o resto da vida. Então eu peguei, falando com muita gente, chorando, apreensiva, procurei um outro profissional. O profissional também disse a mesma coisa. Olhem só a importância de você ouvir a opinião de mais que um profissional. Aí fui para outra cidade. Nessa outra cidade, esse outro profissional olhou todos os exames de Miguel. Ele fez o acompanhamento com tanta paciência, ele era cirurgião pediátrico. E ele fez um acompanhamento lá de um jeito que do nada o testículo do menino desceu pro saquinho. Acreditem. E eu, minha Nossa Senhora, como é isso? Como é que pode? E eu assustada, como é que pode? E feliz, né, ao mesmo tempo. Ele falou, dona Jéssica, veja como já está descendo o testículo de Miguel. Eu vou já lhe dizer o que é que vai acontecer. Aí ele falou, olha, dona Jéssica, vamos descartar essa questão que os médicos da sua cidade estão falando que tem que fazer, que é retirar os 2 testículos de imediato. A gente vai fazer um acompanhamento, eu vou passar um mapa para você e diariamente você vai olhar se o testículo entrou, se o testículo saiu. Só que o que eu lhe adianto é que seu filho ele tem problema de testículo retrátil, ou seja, o testículo sai e entra. Aí, quando acontece isso? É quando a criança está muito ansiosa, quando a criança está com frio, quando a criança está com sono, quem tem esse problema, né? Aí o que é que precisa fazer? Meu filho precisa fazer uma cirurgia para botar o testículo no lugar e fechar a parede inguinal para que ele não suba mais. Então, assim, até agora o testículo dele está na barriga e é perigoso, não pode deixar lá na barriga. E tem que fazer essa cirurgia o quanto antes. Porém, antes dele fazer essa cirurgia, ele precisa fazer um tratamento com endócrino pediatra, que é hormonal, para poder aumentar o tamanho do testículo, para poder voltar para a parede, para o saquinho, para poder fazer a cirurgia. E aí são valores muito, muito altos.
Só o tratamento, eu acho que é uns 4, 5 mil reais, fora a cirurgia. E eu não tenho condições de arcar, porque eu não trabalho no momento. Eu tenho 2 filhos, tenho um bebê de 3 e ele de 10. Então, eu não tenho como arcar. Então, eu tô fazendo uma rifa. O número é 10 reais. Quem quiser ajudar também na rifa do tratamento dele. Eu tô fazendo bazar, eu tô fazendo qualquer coisa para conseguir realizar essa cirurgia dele. Então, assim, mamães, que sirva um sinal de alerta para vocês, mãe de meninos. Quando o médico disser é uma virose, não é uma virose, vá a fundo. E quando o médico disser que tem X é aquilo, sempre procure um outro profissional. E meu coração tá mais aliviado, porque ele vai conseguir voltar com o testículo dele. Só que como o médico me orientou, não pode demorar muito, porque quanto tempo o testículo passa fora do saquinho, ele vai perdendo o funcionamento, né, em si. Então é isso, esse vídeo que eu posso estar ajudando outras mães também. Compartilhem se você vê algum problema assim e não aceitem quando o médico disser é X. Vá para um, outro, vá para 2, vá para 3, vá para 4, vá para 5, porque quando o coração da mãe fala, já pensou se eu tivesse entregado meu filho na mão do primeiro médico, aí toma, faça a cirurgia, e ele tivesse tirado os 2 testículos do meu filho, como ele estaria agora, entendeu? Então é bom sempre procurar a opinião de um outro profissional. Então eu espero ter ajudado vocês, e é isso o vídeo hoje. Esse é um alerta para as mães de meninos. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Beijos, bom dia.